como é que a Ferroviária chega para a partida? Desfalques e provável escalação. Aí eu passo para vocês falarem sobre isso. Desfalques e provável escalação. Vamos lá. O Ferroviária não tem nenhum jogador suspenso para essa partida contra o Santa Cruz, né? Domingo, às 16 horas. E tem um único jogador machucado, que é o Lucas Rodrigues, o lateral direito. Sendo que o atual lateral, né, desde que ele se machucou, que é o Felipe Rodrigues, ele tá dando conta assim, da posição muito bem também. Então não há jogadores suspensos. A gente tinha o Thiagão também, que é o nosso centroavante, que estava machucado, mas volta para esse jogo. O titular é o Denilson. Ele é o artilheiro da Ferroviária do campeonato, com 3 gols, junto com o Alisson, o rei da bicicleta. E a nossa escalação ela vai ser a mesma do jogo contra o Amazonas. Lógico, né? Divulgado só no domingo. Eu acho que eu arrisco dizer que o Ricardinho volta, né? No domingo em Manaus jogou o Alencar. O Ricardinho é titular, é o nosso capitão. Então, como eu já disse, o nosso time é jovem, o forte é o conjunto, não tem uma grande estrela. Hoje o nosso camisa 10 se destaca, que é o Albano. Ele tem uma trajetória aqui na Ferroviária também e evoluiu muito. Hoje ele foi essencial assim, para o acesso, né? Atualmente. O time base da Ferroviária é o Denis Júnior no gol, que é um goleiro revelado pelo São Paulo, que estava no Bahia. E, assim, eu considero ele um excelente goleiro. A Ferroviária tem um esquema do 4-3-3, tá bom, gente? Então, a Ferroviária atua no 4-3-3, com o Denis Júnior no gol. Hoje, o Felipe Rodrigues na lateral direita. A nossa zaga é Zé Vitor e Medina. É uma zaga jovem, alta e uma boa zaga. E o lateral esquerdo é o Eduardo. Eu acho que joga o Ricardinho. Se não for o Ricardinho, joga o Alencar. Raoni, da base. O Albano, que eu já falei, né? Então, 4, 3 no meio campo e 3 no ataque. Que é o Alisson, que tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, junto com o Denilson. O Denilson de centroavante e o Vitor Barreto. Há alguns anos aqui no Ferroviária também, uma figura importante. A gente está com medo agora dessa janela. Queria saber até de vocês qual que é a expectativa aí para essa janela do meio do ano, porque assim, o Ferroviária é um time que subiu e a gente sabe que tem alguns jogadores aí que já estão sendo vistos aí por alguns sondados, times. Sondados. Vitor Barreto surgiu uma história já essa semana que o Curitiba, que é o Vitor Barreto. Então, assim, é difícil competir com o time da Série A estando na Série C, né? Mas tomara que, lógico, uma janela também vai permitir contratações. Tomara que o prejuízo seja o menor possível. O nosso técnico é o Rogério Correia. Ele arrumou a casa. Desculpa. Ele estava no Volta Redonda, no Campeonato Brasileiro da Série B, junto com a Ferroviária, né? Volta Redonda e Ferroviária foram rebaixados, infelizmente. E em dezembro ele assina aqui com a Ferroviária. Eu estou gostando muito do trabalho do atual técnico da Ferroviária. Gostando muito mesmo. Conseguiu esse acesso, né? Tão desejado. E o trabalho do Campeonato Brasileiro também está sendo muito bom. Vai lá, 25. Não, já falou tudo aí, já. Não tem muito o que acrescentar. O que, na verdade, tem que citar, como você falou, das janelas aí, pode-se falar também do Medina. O Medina também vira e mexe, o Medina é cobiçado pelas equipes aqui, né? Então a gente fica um pouco receio. E o Denis Júnior, que ele já falou do Denis Júnior também, que é um ótimo goleiro. Eu acho que devemos muito ao acesso a ele, né, Fernando? Muito. Os 2 jogos finais aí foi crucial, né? Então nós temos um goleiro muito bom, viu? É isso. Bom, sobre a Ferroviária é isso. Santa Cruz, Divaldo, aí pra gente falar agora, tem o desfalque do William Alves, que é um zagueiro nosso aqui, que é uma das principais peças da zaga, e tem o retorno do Silva, que é um jogador que é muito contestado pela torcida. E aí a provável escalação do Santa Cruz, baseado
nos treinos, informações e no que o treinador tem em mãos, tá? Retorno do Vitinho, que estava suspenso, e do Everaldo, que estava suspenso. Aí tem o Thiago Coelho, é o goleiro. Isso aí não tem muito que mudar. O trio de zaga aqui, o esquema é o 3-5-2, tá, pessoal? O Cristiano de Souza utiliza um 3-5-2. Vai para a zaga, deve para a zaga Eurico, Jefferson Bahia e Edson Miranda. Meio campo, o Favela com o Fabinho e o Favela e Fabinho, ou o Silva no lugar do Fabinho. E aí tem o Thiago Enes também, deve seguir de fora. Tem o Zé Mário e o Renato deve jogar. O Vitinho lá na frente e o ataque é o Thiago Marques, o Ronald e o Everaldo. Esse deve ser o time, tá? Divaldo, quer pontuar alguma coisa? O que é que você faria? Você acha que esse é o melhor time mesmo que tem para jogar? Não, o melhor não é mesmo, assim. Eu acho que ontem até eu estava assistindo um podcast lá do menino do Fechamento Coral, o Franklin, Felipe Franklin, e o convidado dele disse uma frase que eu acho muito importante, assim, a gente ainda não colocou o nosso melhor time para jogar. Eu acho que os melhores jogadores ainda não tiveram a oportunidade de estarem juntos na mesma escalação, né? Eu acho que essa escalação aí não é a melhor, indiscutivelmente. Eu acho que em relação os três zagueiros, eu acho que é uma característica dele. Ele fala muito que é preferível não levar gol para poder subir. Ele acha não, ele tem dados estatísticos, ele é estudioso. Ele diz que consegue observar que quem leva pouco gol sobe. Então, ele está trabalhando muito nessa questão defensiva. O Alex Ruan é um lateral esquerdo que, na minha opinião, ele é muito mais producente, muito mais agudo e útil, na minha opinião, do que Zé Mário, embora Zé Mário tenha muito mais qualidade que ele. Thiago Enes é uma incógnita, não sei até que ponto ele vai colocar um cara que está há tanto tempo parado para jogar, mas posso causar até uma certa discordância no que eu vou dizer, mas no jogo passado eu cheguei a dizer que Renato jogou, na minha opinião, o melhor jogo dele no Santa Cruz. Eu acho que ele foi muito útil taticamente, tem um monte de gente defendendo Quirino, então eu taticamente, se pegar os melhores momentos de Renato no jogo, ele foi muito útil, principalmente sem bola. Ele foi muito. Eu acho que quando ele joga no ataque, ele acaba se perdendo, ele fica muito passivo, mas ele jogou bem. Não sei se vai ser a opção escolhida. No meio-campo, olhe, Fabinho, com todo respeito, Fabinho não é mais jogador de futebol. Fabinho é. Não sei nem o que dizer, eu acho que ele assiste o jogo de dentro do campo, certo? Melhor do que ele tem Lucas Fabiel da base, que eu acho que seria muito mais, eu acho que daria muito mais sangue para a gente, né? O pessoal não está querendo renovar o contrato de Matheus Castilho, mas Matheus Castilho é muito mais jogador do que e muito mais barato. A renovação dele eu garanto que é muito mais barata do que de Fabinho. Fabinho, na minha opinião, o titular devia ser Léo Costa, que ele entrou, botou ordem na casa, é um cara que tem recurso, ele vira o jogo, ele vê o jogo, ele não é só um destruidor, ele destrói, mas ele também organiza o time. Eu acho que a entrada dele no segundo tempo, junto com o Andrei, foi muito valiosa contra o Maringá. O Andrei também entrou bem, mas o Andrei é jogador de segundo tempo, então eu acho que o Andrei também está evoluindo, mas Matheus Costa junto com Favela faria melhor. Para armar o jogo, a gente está com um buraco, né? A linha do meio-campo para a linha do ataque, ela está muito distante, na minha opinião. Então, a gente não tem um meia de ligação que pegue essa bola no meio-campo e jogue ela e distribua para os atacantes. Então, há um argumento forte de muita gente que os atacantes não estão sendo municiados para fazer gol. Então, por isso que nosso Thiago Marques, por exemplo, eu acho que ele fica muito isolado. Se eu pudesse escalar, eu teria uma dúvida grande, porque eu acho que o Patrick Alain, ele pode ser talvez esse cara que faça esse jogo ali como meia de ligação, ou até testar, né, no caso, Everaldo, que eu acho que
que é o melhor jogador do Santa Cruz, né? E eu acho que ele poderia ter recurso para fazer essa bola correr do meio-campo até chegar para os atacantes, no caso, o Ronald e Thiago Marques, né? Então, minha escalação seria essa, né? Quirino, né? Essa semana eu estou bem chateado com o Quirino, porque eu acho que eu não cheguei a fazer a conta, porque eu sou, né, desses, mas eu acho que o custo-benefício de Quirino no século XXI é o pior de atacante na história do Santa Cruz. Acho que ninguém custa tão caro quanto ele. Embora, né, todo respeito, Noronha, o rapaz ontem lá junto com um amigo do Felipe Franklin, aquele João Lítigo, eles todos estavam mostrando, né, várias coisas, né, Quirino ajudando na defesa, ajudando não sei aonde. Mas, assim, quantas bolas efetivamente ele roubou? Né? Não é possível. A gente teve Denis Marques, a gente teve o próprio Grafite, a gente teve Gilberto, que eram jogadores que às vezes saíam da área, né? Tem um monte de gol de fora da área desses caras, incríveis, porque a bola não chegava, eles iam buscar. Né? Então, para pegar a bola e girar, né? Eu acho que quando todo mundo jogou futsal, né? Quando o cara joga de pivô, não adianta só fazer a parede, ele tem que saber girar em cima do zagueiro também. A gente não tem isso. Então, eu, na minha opinião, se Thiago Marques for melhor municiado por Everaldo, o próprio Patrick Alain, talvez a gente tenha uma condição de ser mais agudo e trazer uma boa vitória. Não desejo nenhum mal a Quirino, pelo contrário, se ele entrar, eu quero que ele jogue bem, faça gol, igual ele fazia em todos os times que ele jogou. Que a coisa que eu mais quero no mundo é dizer assim, eu estava redondamente enganado, o Quirino é o melhor jogador do Santa Cruz. Porém, nesse momento, eu acho ele contraproducente e caro demais para ficar só olhando o jogo de dentro do campo. Até Thiago Galhardo, no ano passado, eu acho que foi mais... Em várias questões, ele é mais custo-efetivo do que nosso amigo Quirino. Perfeito. Sobre Quirino... É a minha opinião, né? Não, eu nem vou falar de Quirino, porque eu já falei demais de Quirino. A galera pensa que eu tenho um problema pessoal. Eu já disse, eu não tenho. Eu nem conheço Quirino, pô. Eu também, eu não conheço ele, não. Eu queria que ele entrasse e fizesse 1000 gols, mas aqui no Santa Cruz não deu certo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês.